Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Sessões dos dias 31 de maio e 1º de junho de 2017. Gisele Reis, olá. Eu não chegaria a dizer que tivemos sessões atípicas, mas eu queria que você trouxesse, para começar o programa, as principais características, a principal característica das sessões dessa semana. Pois bem, William, a principal característica que eu posso citar em relação aos julgamentos dessa semana foi exatamente o fato de que os ministros analisaram questões processuais. O plenário do Supremo Tribunal Federal não chegou a tratar de uma questão de mérito, de um julgamento definitivo, mas de questões processuais. A exemplo do que aconteceu na quarta-feira, ao analisar a suspensão da liminar envolvendo questões relacionadas aos impactos ambientais do projeto de mineração Onça-Puma, que na verdade explora níquel, é da mineradora Vale, na região do estado do Pará. Também na quarta-feira, os ministros iniciaram a análise de uma questão de ordem na ação penal 937, tratando sobre questões relacionadas ao foro especial por prerrogativa de função. Na quinta-feira, nós tivemos ainda a análise em continuação dessa questão de ordem da ação penal 937, houve aí um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, e também o início da análise de uma questão de ordem num recurso extraordinário com repercussão geral, tratando também de questão processual. Esses últimos dois casos que eu acabei de mencionar, inclusive referem-se a questões relacionadas a processo penal, tanto o foro privilegiado quanto a questão dos impactos de uma suspensão que está prevista no Código de Processo Civil sobre os processos penais, foram questões, então, relacionadas à matéria penal, no âmbito processual, e aí a grande característica foi exatamente essa, não houve análise do mérito, foram questões processuais que, na verdade, acabou ocupando a pauta do Supremo nessa semana. E começou nesta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento relativo à restrição das hipóteses de foro por prerrogativa de função nos casos penais. Naquela sessão, apenas o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou, seguindo o mesmo entendimento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, como foi exposto no plenário do STF. Combater a impunidade significa, por outra vertente, defender o ideal republicano e o direito fundamental à segurança. Outro princípio de fundamental importância é ressaltado quando se restringe a prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, o duplo grau de jurisdição. Tenho absoluta certeza, se não houver mudanças de paradigma nesse julgamento de hoje, não tenho dúvida de que o Supremo em breve retornará ao tema, mas aí não mais por razões principiológicas, mas por imperativo prático. O aumento exponencial de demandas criminais irá inviabilizar o regular funcionamento da Corte em breve espaço de tempo. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que a atual regra do foro privilegiado não funciona. Ele destacou que atualmente só no Supremo existem mais de 800 autoridades com foro. Segundo levantamentos, o foro por prerrogativa atinge 37 mil autoridades no país. Só no Supremo Tribunal Federal são processados e julgados em tese mais de 800 agentes, que incluem o presidente da República, o vice-presidente, 513 deputados federais, 81 senadores, os atuais 31 ministros de Estado e ainda os 3 comandantes militares, os 90 ministros de tribunais superiores, 9 membros do Tribunal de Contas da União e 138 chefes de missão diplomática de caráter permanente. Além disso, há mais de 30 mil detentores de foro por prerrogativa nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça. Para o ministro, é preciso limitar o foro privilegiado. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas
aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Essa é a primeira proposição. E a segunda, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, se a restrição sugerida por ele for aprovada, permanecerão no Supremo menos de 10% dos casos criminais que atualmente tramitam na Corte. Ainda durante a sessão, o plenário decidiu manter a suspensão da mineração Onça-Puma, que explora níquel no Pará. De acordo com os índios da etnia Xicrim, que vivem no local, as atividades da mineradora Vale contaminaram o rio Cateté, matando peixes e causando doenças de pele na comunidade indígena. O plenário manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, que determinou ainda que a mineradora pague R$1 milhão por mês aos índios. Diante das plausíveis alegações de danos à comunidade indígena, que essa matéria volte lá para baixo, onde se vai discutir se há danos ou não e se é possível retomar a atividade. Não cabe a nós aqui. Portanto, por enquanto, estou mantendo suspensa a atividade. E estou determinando, seja por convencimento pessoal, seja porque já é expirado o prazo de 120 dias fixado pelo ministro Lewandowski, que se restabeleçam os pagamentos de R$1 milhão por mês. Contaminação das águas do rio Cateté com metais pesados, o que afeta o principal recurso hídrico das aldeias, enfermidades ocasionadas pelo consumo de água contaminada e aumento anormal de casos de malformação fetal e deficiências congênitas em recém-nascidos das aldeias indígenas. O ministro Gilmar Mendes se mostrou preocupado com os efeitos da decisão. A atividade vai se encerrar. E com isso também vai perder a razão o pagamento das astrantes. Certamente os índios voltarão aqui ou aos tribunais para pedir que a atividade se prossiga. Não sei se o tribunal está atento para o fato de que, de fato, a atividade vai se encerrar, a atividade de mineração. E com isso também vai cessar a razão para o pagamento. A ministra Carmen Lúcia explicou que agora o processo voltará para o TRF1. Nós estamos devolvendo a matéria ao Tribunal Regional Federal. E isso vai ser discutido lá. Nós apenas tínhamos suspendido a decisão deles. Então, agora, devolvendo-se ao Tribunal Regional Federal, esta matéria, se vai continuar ou não a atividade, e esses recursos vão ser julgados lá, porque eles estavam congelados processualmente pela suspensão de liminar. Então, agora não haverá nenhuma decisão que não seja do próprio Tribunal Regional Federal. Bom, a ministra Carmen Lúcia, que teve a oportunidade de receber os índios Xicrim aqui no Supremo Tribunal Federal, informação bem interessante. Gisele, como a questão do foro por prerrogativa de função também foi tratada na sessão de quinta-feira, acho que a gente podia falar sobre ela no próximo bloco. Vamos passar por essa mineradora, a mineração Onça-Puma. Como é que essa ação chegou aqui no STF? Bom, como eu falei, envolve questões relacionadas aos impactos ambientais de um projeto de mineração denominado Onça-Puma, que é da mineradora Vale, e envolve a exploração de níquel no estado do Pará. Então, em 2004, houve o início desse projeto de mineração. A mineradora obteve as licenças prévias, as licenças também para instalação e licença para operação. E, na oportunidade, ela acabou assumindo compromissos para minimizar os impactos ambientais decorrentes do processo de mineração. No entanto, em 2011, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, alegando que a mineradora não estava cumprindo com aqueles compromissos que haviam sido assumidos naquela oportunidade. Então, a partir daí, o Ministério Público Federal requereu uma liminar
para suspender imediatamente as atividades da mineradora e também fixar uma multa de R$ 1 milhão por mês, que seria revertida em benefício das aldeias indígenas que estivessem ali sendo afetadas. O juiz acabou concedendo liminarmente e de forma parcial aquele pedido de liminar, mas não suspendeu as atividades da mineradora na oportunidade, fixou uma multa em menor valor. Inconformados com essa decisão, as associações indígenas e também o Ministério Público Federal eles acabaram recorrendo dessa decisão e aí pedindo para que as atividades efetivamente fossem suspensas e que a multa fosse estabelecida no patamar de R$ 1 milhão. O Tribunal Regional Federal, ao analisar este recurso das associações e do Ministério Público Federal, acabou por suspender a atividade da mineradora e aumentou a fixação da multa, fixando-a no patamar de R$ 1 milhão. A partir daí, a Vale impetrou o mandado de segurança e aí o presidente do Tribunal Regional Federal acabou suspendendo a decisão anterior e, consequentemente, suspendeu aquela decisão, tanto a fixação da multa e permitiu que a mineradora voltasse a atuar. Esse caso acabou chegando ao Superior Tribunal de Justiça, que restabeleceu a decisão do relator do Tribunal Regional Federal, ou seja, suspendeu as atividades novamente e fixou a multa de R$ 1 milhão. E aí a Vale acabou trazendo a discussão para o Supremo Tribunal Federal, exatamente nesse caso que foi analisado pelo plenário. Foi, então, apresentada aqui no Supremo uma suspensão de liminar. Na época, quem analisou essa suspensão de liminar foi o ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal na oportunidade, e ele deu parcial provimento àquele pedido na época da Vale, no sentido de suspender a aplicação da multa e permitir a atividade da mineradora. Houve um recurso em relação a essa decisão e o caso veio para o plenário. No plenário, por maioria, como nós vimos na reportagem, os ministros decidiram, então, aplicar a fixação da multa de R$ 1 milhão e efetivamente suspender as atividades. O interessante aqui é demonstrar também, William, que essa questão, então, foi uma questão processual sobre a atuação ou não da mineradora enquanto se discute o processo. Então, pela decisão dos ministros aqui do Supremo, manteve, então, a suspensão da atividade com a aplicação da multa de R$ 1 milhão, mas o mérito dessa ação será efetivamente julgado pela instância originária, que é o Tribunal Regional Federal, de onde, na verdade, se originou a causa, ficando para o Supremo decidir apenas essa questão processual. O caso volta para o TRF para que essa questão de mérito seja efetivamente analisada por quem tem competência, na verdade, Justiça Federal de primeira instância. Perfeito. No próximo bloco, vamos conferir os principais momentos da sessão plenária da quinta-feira, incluindo a continuação do julgamento sobre o foro por prerrogativa de função, iniciado na quarta. Logo depois do intervalo, só um instante. Estamos de volta com plenárias. Gisele, nós temos uma reportagem que trata da questão do foro por prerrogativa de função, como ele foi abordado na quinta-feira. Mas, para facilitar um entendimento de alguns amigos que nos acompanham pela TV Justiça, dá para você explicar o que se trata, o que traz essa discussão aqui para o Supremo? O foro por prerrogativa de função é uma garantia prevista na Constituição Federal, no que diz respeito a determinados cargos. Então, em razão da relevância do cargo de uma função pública, existe essa prerrogativa do ocupante daquele cargo, dele ser julgado por um foro diferenciado. Então, ele não é julgado na primeira instância, ele acaba sendo julgado em razão daquele exercício, daquela função, por uma instância superior. É o que acontece, por exemplo, William, nos casos dos deputados federais e dos senadores, que têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal a partir da diplomação. E o Supremo Tribunal Federal acaba atraindo a competência também do julgamento, nos casos de infrações penais comuns, do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros de Estado. Então, essa garantia é uma garantia que está prevista na Constituição e que não pode nem mesmo ser renunciada por aquele que detém o exercício daquele cargo e daquela função. Essa garantia, ela prevê exatamente essa possibilidade de ser julgado por uma instância diferenciada.
E essa instância diferenciada, como eu falei, em alguns casos é o Supremo Tribunal Federal, em outros casos pode ser o Superior Tribunal de Justiça, ou tribunais de justiça, ou tribunais regionais federais, a depender da autoridade, da função específica. A ideia, na verdade, é garantir um exercício pleno daquela atividade, sem que haja perseguições políticas em relação ao exercício daquela função. Então, o que está sendo colocado aqui em julgamento no Supremo Tribunal Federal não é o fim do foro especial por prerrogativa de função, é exatamente a limitação do alcance dessa prerrogativa que está prevista, que é uma garantia, e aí eu gosto de frisar, não é uma garantia em relação à pessoa, mas a garantia ela decorre da função que é desempenhada. Então, existe a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pelo fato de ser deputado federal, pelo fato de ser senador. Então, isso não diz respeito à pessoa em si, mas à função que está sendo exercida. A questão de ordem é exatamente saber sobre o alcance dessa prerrogativa. O que se discute é, atualmente, como é que isso funciona? Ou seja, a partir do momento em que há a diplomação, todo e qualquer processo que esteja tramitando em relação a todo e qualquer crime, ele tem que ser encaminhado para a instância competente, competente para julgar e processar a partir da função que vier a ser desempenhada. Então, independentemente do crime ter sido cometido antes da diplomação ou depois da diplomação, aquele processo, no caso, se envolver deputado federal ou senador, ele deverá ser encaminhado ao Supremo. O que se propõe é um ajuste em relação a essa interpretação, uma interpretação mais restritiva, no seguinte sentido, somente os crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação com o exercício do mandato, ou seja, do cargo que acaba gerando esse direito da prerrogativa de função, é que atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, a ideia é restringir o alcance dessa prerrogativa de função, somente para aqueles casos em que o crime foi cometido durante o exercício do cargo, em razão do cargo. E aí, nós tivemos a apresentação do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, na oportunidade, ele entendeu exatamente nesse sentido que é preciso fazer uma análise mais restritiva, porque o Supremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, daqui a uns dias não vai ter condições mais de lidar com tantas ações penais que acabam chegando aqui na Suprema Corte. Ele até citou que se fosse fazer aí uma contagem, nós teríamos mais de 800 autoridades que teriam essa prerrogativa de serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando acontecem esses julgamentos, William, o julgamento ele acontece praticamente em única instância, porque como já se inicia numa instância superior, não teria mais a possibilidade de ir para uma outra instância. Então, o julgamento acabaria acontecendo aqui no Supremo Tribunal Federal, nesses casos de competência originária, para processar e julgar determinadas pessoas em ação penal originária. Então, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi exatamente nesse sentido, no sentido de que deve ter realmente uma restrição. E ele foi além ao dizer que, como em diversas oportunidades, em razão das pessoas acabarem assumindo cargos e renunciando cargos, ou, na verdade, acontece o término do mandato eleitoral, e isso acaba deslocando a competência dos processos em diversas oportunidades e que, por vezes, gera questões relacionadas à prescrição, por exemplo. Então, o ministro acabou colocando que, naqueles casos em que a instrução processual tivesse sido finalizada, com a intimação das partes para a apresentação das alegações finais, ele falou sobre a importância de, a partir daí, independentemente da pessoa estar ou não exercendo o cargo, se estaria fixada a competência para efetivamente acontecer o julgamento naquela instância. E aí nós tivemos na quinta-feira o voto do ministro Marco Aurélio, da ministra Rosa Weber e também da ministra Carmen Lúcia, acompanhando o relator nesse sentido. Houve apenas uma divergência do ministro Marco Aurélio em relação a essa segunda colocação, mas um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes acabou interrompendo a sessão, no sentido de suspender a sessão após o adiantamento dos votos dos demais ministros. E aí, certamente, numa outra oportunidade, o plenário irá retomar esse assunto. Nós temos uma reportagem que trata desse assunto que a Gisele acabou de comentar. Acompanhe.
Até o momento, 3 ministros acompanharam o relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, para que os detentores do chamado foro privilegiado só respondam a processos criminais no Supremo quando os fatos imputados a eles ocorrerem durante e em razão do mandato. Concordo com as premissas de Sua Excelência. Apenas diverjo no que Sua Excelência, mitiga o que nós decidimos na questão de ordem em 1999 e acaba por contemplar uma projeção da prerrogativa de foro conforme o estágio em que esteja o processo crime. E aí assenta que, se o processo crime estiver na fase de alegações finais, construção já encerrada, portanto, ou pelo menos em tese encerrada, se tem que o órgão que deixa de ser competente pelo afastamento do detentor da prerrogativa do cargo continua com essa mesma competência, como se ela pudesse, não pode, pelo nosso sistema processual, que é um grande todo, ser prorrogada. Foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas, até porque o cargo não é incorporada à situação e a Constituição faz referência a membros ou agentes ou aos cargos. Portanto, no exercício daqueles cargos é que se cometem as práticas que eventualmente podem ser objeto de processamento e julgamento por este Supremo e pelos órgãos judiciais competentes. Se não fizesse diferença, se não assegurasse ou impunidade ou pelo menos menos celeridade, não haveria essa disputa por ficar em cargos que têm foro no Supremo. E basta abrir os jornais para saber que manter a jurisdição do Supremo é uma bênção, porque supõe-se, a meu ver, com acerto, que a jurisdição de primeiro grau vai ser mais ágil e mais eficiente, quando de resto já existem mais de 140 condenações, quase todas mantidas pelas instâncias superiores. Durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes defendeu a atuação do Supremo nos processos envolvendo pessoas com foro privilegiado e criticou dados divulgados por um jornal que apontam que 68% das ações penais contra réus com prerrogativa de foro prescrevem. Por que desmoralizar o Supremo? Qual é o intuito? Por que não trouxe conceito, usasse os bons recursos que tem, recursos públicos inclusive que vão para a GV, para fazer uma pesquisa sobre a justiça criminal do Brasil, que de fato é uma vergonha. E eu não quero defender foro, acho que de fato os números, mas usar desse expediente para denegrir a imagem do Supremo realmente é de uma grande irresponsabilidade. Esses são os números, ministro Lewandowski. Consistente. O sujeito não sabe distinguir, presidente, inquérito de ação penal. E diz que o tribunal, porque os inquéritos foram arquivados, decide favoravelmente. E tem uma concepção autoritária e nazista, porque acha que tribunal bom é tribunal que condena. Reforçando da injustiça das acusações que se faz ao Supremo Tribunal Federal quanto à morosidade, destacando exatamente o seguinte: a Lei 8.038 de 90, vejam, do longínquo 90, nos impõe um rito absolutamente bizantino, ultrapassado, incompatível com a celeridade que hoje requer o processo penal e, inclusive, incompatível com o número de ações penais que tramitam aqui e em outros tribunais superiores. É preciso se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre todo o território nacional. E a sua competência racional em matéria é múltipla. Julgamos desde a união afetiva, habeas corpus, questões tributárias. Então é muito diferente de uma vara especializada que só julga esses casos. Mutatis mutandis, uma vara especializada, quando muito, profere 10 sentenças por mês. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são instados a produzir 900 decisões por mês. Então, evidentemente que, acrescendo as ações penais, que são em número bem inferior, nós temos, por exemplo, 60 mil processos diferentes.
Numa vara singular, não há 60 mil processos para julgar. Eu gostaria de trazer os números, rapidamente, do meu gabinete, desde que aqui eu cheguei. Tomei posse aqui em 23 de outubro de 2009. Portanto, lá se vão 7 anos e meio de judicatura no Supremo. Nesse período todo, eu atuei, e a mim foi distribuído 30 ações penais. 30. Destas 30 ações penais, senhora presidente, 21 já foram resolvidas. Remanescem no meu gabinete 9 ações penais. Ministro Fux, 9 ações penais. Destas, algumas já julgadas, outras que estão em diligência, outras pautadas, não há nada parado. E são só 9 ações penais. Para o ministro Alexandre de Moraes, não há relação entre o aumento da impunidade e as hipóteses de foro. Essa afirmação é de que a existência de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal acaba gerando impunidade, acaba ampliando a impunidade, não só, eu volto a insistir, não só não há nenhuma comprovação estatística, sociológica, empírica, mas acaba por ofender e desonrar a própria história do Supremo Tribunal Federal. Ao pedir vista para analisar melhor a questão, ele disse que a Corte precisa analisar os reflexos da alteração do foro, como proposto pelo ministro Barroso. Entendo que não é possível se analisar a questão só sob o ponto de vista, o foro é aqui ou ali. Há uma série de repercussões institucionais importantíssimas no âmbito dos 3 poderes e do Ministério Público. Questões relevantíssimas que foram trazidas pelo brilhante voto do ministro Roberto Barroso, que trazem esses reflexos que entendo mereçam ser melhor analisados e que eu pretendo analisar melhor cada um deles. O plenário de hoje fica por aqui. Um prazer dividir o programa com você, Gisele. O prazer é meu. Você que acompanha as sessões plenárias do Supremo, quarta-feira, 2 horas da tarde, tem direto do plenário. A gente se encontra na segunda, às 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça.